amigo ligado na SCS TV, estamos chegando nesta segunda-feira, pós-feriado, dia 11 de setembro, com mais um SCS TV Esporte. Muito obrigado por você estar ligado aqui na telinha do seu computador, do seu celular, enfim, ligado sempre na SCS TV. Bom, e hoje vamos falar deste final de semana, né, de tudo que rolou no meio do futebol, da rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A, do São Caetano na Copa Paulista, tem também o São Bernardo, o Cachorrão com um pé já na Série A3 do Campeonato Paulista. Tem muita informação, muita notícia de esporte para você aqui no SCS TV Esporte. Então vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada da Série A do Brasileirão, e vamos começar falando do principal jogo, né, que aconteceu neste domingo às 4 horas da tarde, lá no estádio da Vila Belmiro, entre Corinthians e Santos, um clássico paulista. Pegou um fogo lá na Vila Belmiro e o Santos se deu melhor. Isso mesmo, 2-0, Lucas Lima e Ricardo Oliveira marcaram para o Peixe. O Corinthians, mais uma vez, não conseguiu vencer neste segundo turno. Até aqui foram 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. Para um time que não tinha perdido em todo o primeiro turno, já tem 3 derrotas neste segundo turno. O jogo, né, em si, entre Santos e Corinthians, foi um jogo bem aberto, com chances para ambos os lados, e mais uma vez os dois goleiros se destacaram. Cássio pelo lado corintiano e Vanderlei pelo lado santista. Não é à toa que esses dois nomes estão sendo os mais cotados para a terceira vaga na seleção brasileira de goleiros. O Cássio foi convocado pelo Tite na última convocação e o Vanderlei está sendo pedido muito, não só pela torcida santista, mas também é aquele apelo popular, né? Todo mundo querendo o goleiro Vanderlei na seleção brasileira, e neste jogo de domingo ele fez por merecer, viu? Evitou por diversas vezes o gol do Corinthians, o Timão teve algumas oportunidades com o Romero, também com o Jô, mas não jogou bem novamente. Essa é a grande verdade. O Corinthians não conseguiu impor o seu ritmo de jogo, que estava sendo imposto nos jogos anteriores, e o Santos conseguiu, principalmente pelo seu lado esquerdo, com o Bruno Henrique, que é um jogador que tem uma ótima qualidade técnica e que se deu muito bem para cima do Fagner. Conseguiu pelo aquele lado esquerdo, né? Conseguiu as principais chances do Santos, e foi por ali que saiu o primeiro gol do Peixe, marcado pelo Lucas Lima. Depois, já no finalzinho, o Ricardo Oliveira fechou o caixão corintiano, 2-0. O Santos diminuiu a vantagem que tinha para o Corinthians, o que antes era 12 pontos, agora 9 pontos. O Peixe tem 41 pontos, está na terceira colocação, e o Corinthians estaciona nos 50 pontos, líder absoluto. Para a sorte dos corintianos, o Grêmio também perdeu na rodada. Isso mesmo, perdeu para o Vasco por 1-0 no último sábado. Então a vantagem de 7 pontos entre Grêmio e Corinthians continua a mesma. Então ninguém tira a liderança do Corinthians. Pode ganhar, pode empatar, pode perder, que não tem jeito, a liderança está lá fielmente com os corintianos. Bom, outros jogos também da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro fora de casa pelo placar de 1-1. Um jogo bem atípico, teve 3 pênaltis, 2 deles perdidos e apenas um convertido pelo lado do Atlético Mineiro. Foram 2 pênaltis para o Atlético, um Fernando Praz catou, o outro o Fábio Santos fez. Um pênalti para o Palmeiras, o atacante Daverson desperdiçou a oportunidade, o goleiro Vitor também fez uma bela defesa. Final de jogo, 1-1, um pontinho para cada lado, as duas equipes que vão brigar apenas por uma vaga na Libertadores de 2018 neste Campeonato Brasileiro. É o que resta tanto para Palmeiras como Atlético Mineiro, que começaram o ano com o ego lá em cima, pensando que iria haver muitos títulos em 2017. Não aconteceu. Bom, outro jogo também que pegou fogo foi do São Paulo, que mais uma vez frustrou os mais de 43 mil São Paulinos que estiveram no Morumbi no último sábado. O São Paulo abriu 2-0, o Hernanes fez o primeiro gol, depois o zagueiro Bruno Alves, estreante da noite, conseguiu fazer o segundo, e uma falha terrível do Aranha, 2-0 no placar, todo mundo pensou que estava certo. Não aconteceu. Jusilei, meio campo, foi expulso. A partir daí, o São Paulo começou
a descer ladeira abaixo, 2-1, e depois a Ponte conseguiu com o Léo Gamalho de cabeça fazer 2-2, o empate dentro de casa. O time novamente saiu vaiado e continua na 19ª colocação. Isso mesmo, é o penúltimo colocado neste Campeonato Brasileiro. Hoje o Bahia ainda joga, se vencer a diferença do São Paulo para o primeiro fora da zona do rebaixamento, ficará em 3 pontos. Cada vez mais essa distância está indo embora. E o técnico Dorival Júnior tem muita dor de cabeça, muita batata para descascar, porque realmente está muito complicado evitar este inédito rebaixamento do Tricolor em 2017. Bom, vamos voltar aqui para a região, falar um pouquinho do futebol regional. E o São Caetano, enfim, perdeu, né? Fazia muito tempo que o Azulão não perdia e dessa vez foi enfrentar o Nacional lá no estádio Nicolau Alayon e perdeu pelo placar de 2-0. O Nacional, que ainda está na briga, né, para tentar entrar no G4, entrar na zona de classificação para a próxima fase da Copa Paulista, e conseguiu uma bela vitória, os 3 pontos para cima do Azulão. A Portuguesa, que é que está brigando ali pela liderança com o São Caetano, apenas empatou. Então a Portuguesa fica na liderança com 25 pontos e o São Caetano estaciona nos 23 pontos, logo na vice-liderança. Falta apenas uma rodada para o fim desta primeira fase. O São Caetano é o segundo colocado e está a 3 pontos do primeiro fora da zona de classificação. Porém, o saldo de gols do São Caetano é de 14, muito acima dos seus adversários. Então está praticamente garantida a classificação do Azulão para a próxima fase. Na última rodada, neste domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Anacleto Campanella, o Azulão encara o Juventus da Moca, que já está sem chance alguma de classificação. Então, quem sabe o técnico Luiz Carlos Martins não consegue uma vitória para fechar com chave de ouro esta primeira fase do Azulão. Bom, fechando o nosso programa, fechando aqui o futebol regional, um detalhe super legal, hein? O São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, né? Conhecido carinhosamente como nosso cachorrão, está a um pé e meio, podemos dizer, da Série A3 do Campeonato Paulista. Está disputando a semifinal da segunda divisão, né, do Paulistão, enfrentou o Osasco fora de casa no primeiro jogo e venceu pelo placar de 3-0. Isso mesmo, ou seja, um passo enorme, pode até perder por 2 gols de diferença, né, no segundo jogo, que vai ser no estádio do Baetão, em casa, com toda a torcida, que garante a vaga para a Série A3 do Campeonato Paulista. O São Bernardo, que é um time de muita tradição, não é o mesmo São Bernardo Futebol Clube que disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista este ano. É um outro São Bernardo, é o Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, um time de muita história desde 1928, lá na cidade de São Bernardo do Campo, e quem sabe em 2017 vai fazer a alegria do seu torcedor, garantindo um acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos aguardar, semana que vem traremos todas as novidades, se subiu ou não, e também o resultado do Azulão, para ver em que posição fica nesta primeira fase da Copa Paulista. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, o SCS TV Esporte vai ficando por aqui. Agradeço muito, fique com Deus, até segunda-feira, tchau!